indicadores de desenvolvimento econômico e social. São instrumentos pelos quais os territórios avaliam o desempenho econômico e social, medem o desenvolvimento, o padrão de vida, o crescimento econômico, a saúde econômica e social desses territórios, sejam eles países, estados, regiões, municípios. Então vamos lá. Primeira coisa, quais são os principais indicadores econômicos? Os econômicos primeiro. Então hoje nós vamos falar sobre PIB, Produto Interno Bruto, sobre Produto Nacional Bruto e sobre renda per capita. Então esses três indicadores aí são indicadores que estão relacionados especificamente a quê? Ao desempenho econômico dos países, certo? E é claro, quando a gente fala em desempenho econômico dos países, o mais importante indicador, aquele indicador que é, na verdade, o medidor da saúde econômica, da desenvoltura econômica de um país, é o PIB. É o PIB. O que é o PIB? Então, vamos dar uma olhada lá. O Produto Interno Bruto. Prestem atenção, né? Produto Interno Bruto. O nome já está dizendo. Produto, né? Produto, bens, serviços, produção, interno. Significa que aquilo que é produzido internamente num país, aquilo que é produzido dentro das fronteiras territoriais de um país, de um estado, de um município, de uma região, seja lá qual o território utiliza deste indicador. Então, o PIB é o Produto Interno Bruto. Do ponto de vista conceitual, olha aí, a soma de todos os bens e serviços produzidos em um território em um determinado período de tempo. Normalmente, os economistas usam o PIB, né, em dois momentos, para avaliar o desempenho do país no trimestre e depois no ano. Então, o PIB normalmente é usado nessas duas escalas de tempo aí. O desempenho do país no trimestre se avalia, então, quanto se produziu de riqueza, quanto se vendeu, quanto se consumiu. Então, é a soma de toda a riqueza produzida em um país. Soma das riquezas produzidas dentro dos limites territoriais de um país, região, estado ou município. Quais são os elementos que são levados em conta no cálculo do PIB? Olha essa fórmula que eu vou colocar para você. O cálculo do PIB leva-se em conta o C mais o I mais o G mais o X menos o M. Olha essa fórmula aí. Parece ser esquisita, mas é bem simples. Olha, o que significa isso? O cálculo do PIB leva em conta, primeiro, o consumo das famílias, das pessoas. Então, o C significa consumo das pessoas. Tudo aquilo que a gente consome no supermercado, nesses serviços de entrega domiciliar, em tempos de quarentena, o nosso laptop, o nosso smartphone, tudo aquilo que a gente compra é levado em conta no cálculo do PIB. O que mais? É sensacional. Olha aqui, o I. O I é o quê? É o investimento privado. Tudo aquilo que as empresas e os cidadãos investem. Normalmente, as empresas, né, investem na aquisição de um novo empreendimento, na construção de um novo prédio, na modernização do sistema produtivo, enfim, investimento normalmente aqui privado. Então, o I, investimento privado. Mas o gasto do governo, tudo aquilo que o governo gasta para construir estrada, gasta para investir em educação, em saúde. Então, C, consumo, I, investimento privado, G, que é o gasto de governo. E isso mais X menos M. O que seria o X? Tudo aquilo que nós exportamos menos aquilo que nós importamos. Então, a diferença da chamada balança comercial. A balança comercial, a relação entre aquilo que nós vendemos para o exterior
e aquilo que nós compramos do exterior. Se nós exportamos mais do que importamos, então nós temos uma balança superavitária. Se nós importamos mais do que exportamos, nós temos uma balança deficitária. Beleza? Portanto, negativo. Então, este é o PIB, é a soma de todas as riquezas produzidas internamente no país. Veja bem, internamente no país. Por que internamente? Por que você frisa essa palavra interna? Porque nós temos um outro indicador econômico que é chamado de PNB. Produto Nacional Bruto. Como o nome já está dizendo, é nacional. Tudo aquilo que é produzido por qualquer cidadão ou empresa nacional. Então, ele pode estar produzindo aqui dentro do nosso território ou fora. Por exemplo, uma empresa multinacional brasileira que atua lá na África do Sul. Ela produz lá e o que ela produz de riqueza lá na África do Sul entra na computação do PNB brasileiro, porque é uma empresa de origem brasileira que está produzindo lá fora. Então, o Produto Nacional Bruto, ele não quer saber se a produção de riqueza é dentro do território ou fora, são os dois. Vamos supor, tem lá a Volkswagen, que é uma empresa multinacional que atua aqui no Brasil, porém é alemã. Então, a produção de riqueza dela, eu não computo no Produto Nacional Bruto. Vamos ver? Ó, definição, soma de todos os bens e serviços, então, até aí igual ao PIB, produzidos por cidadãos e empresas nacionais, dentro e fora do território do país. Então, olha aí, ó, o PNB, na verdade, o que seria? Seria o PIB menos o RLEE. O que seria o RLEE? Renda líquida enviada ao exterior. O que é isso? É a diferença entre aquilo que sai de riqueza do país e entra de riqueza no país. Então, aquilo que as empresas multinacionais remetem para suas matrizes lá fora, menos aquilo que as empresas brasileiras lá fora remetem aqui para o Brasil. Então, o PNB, ele é o PIB menos a renda líquida enviada ao exterior. A diferença entre as riquezas que nós mandamos para fora e as riquezas que nós recebemos, né? Então, isso explica, por exemplo, que o PNB dos Estados Unidos é maior que o PIB. Aqui no Brasil, o PIB é maior que o PNB, porque nós temos poucas empresas lá fora produzindo riqueza e remetendo essa riqueza aqui para dentro. Ao contrário dos Estados Unidos, da Alemanha, da Itália, da França, do Japão, mais recentemente da China. Então, essas são as diferenças que existem entre PIB e PNB. Lembrando que o PIB é o mais robusto indicador de desenvolvimento econômico de um país. Inclusive, o PIB é usado até como referência de investimento para uma série de ações de governo, de ações também relacionadas a empresas privadas. Então, as empresas privadas, quando pensam em investir num país, ela vai olhar primeiro para o PIB para ver se a quantidade de consumo, de produção de riqueza garanta retornos econômicos a ela. Vamos para o próximo slide. Olha aí, o Banco Central elaborou aí uma figurinha que eu acho bem interessante para você entender o que é PIB e PNB. Produto Interno Bruto, Produto Nacional Bruto, beleza? Vamos ver esse vídeo? Dá uma olhada nesse vídeo, que interessante, o desempenho econômico do mundo de 1988 até 2018. Dá uma olhada. Olha aí a mudança da posição dos países em relação ao PIB mundial. Olha aí, o Brasil sempre esteve entre os 10 primeiros, né? Entre as economias mais robustas do planeta. Então, o problema do Brasil não é riqueza, o problema do Brasil é a distribuição de riqueza. Olha, o Brasil já chegou a ser o 7º país mais rico do mundo. Vão acompanhando aí e depois observem o crescimento da China. Em 1999, a China era a 7ª economia do mundo. Dá uma olhada. Olha os Estados Unidos, sempre soberano, sempre ocupando o primeiro lugar. Olha, o Brasil chegou a cair
13ª economia do mundo em 2003, 14ª economia do mundo em 2004, depois começou a subir de posição. Olha, o Brasil passou a ser o 10º, 2006. Olha a China ali crescendo, já superando a Alemanha em 2008. Olha o PIB da China chegando a encostar ao PIB do Japão. Superou. 2010, a China supera o PIB do Japão e se torna a segunda maior potência econômica do mundo. Olha, o Brasil chega à 7ª posição no planeta em PIB. Olha a China, olha o crescimento econômico da China. Grande crescimento econômico da China nesse período aí que operou um verdadeiro milagre econômico, se transformou na segunda maior potência do planeta e vai se transformar na maior potência econômica do mundo, sem dúvida nenhuma, né? Essa é a expectativa de todos os economistas, inclusive do Banco Mundial. Olha a evolução do PIB do Brasil, evolução do PIB do Brasil. O crescimento do nosso PIB de 2009 para 2010 foi de 7,5%, o maior crescimento econômico da história. Tornou a 7ª maior economia do mundo, com geração de emprego, riqueza, renda da população, etc. e tal. No período de 12 meses, qual foi o desempenho real do PIB? Então, 2010, 7,5%, 2011, 4%, 2012, 1,9%, 2013, 3%, 2014, 0,5%, né? O Brasil dava indícios, aí foi o ano do segundo mandato da Dilma, veja bem, aí depois o Brasil caiu para uma recessão. Quando a evolução do PIB é negativa, nós chamamos isso de recessão, certo? Então, o país retraiu a economia. Ele não só deixou de crescer, ele passou a crescer para baixo, a reduzir o tamanho da sua economia. Ele reduziu a produção de bens, reduziu o consumo, menos 3% em 2016, quando o Temer entrou, né, depois do impeachment da Dilma. De qualquer forma, 2017 passou a ter 1% de crescimento, que é um crescimento extremamente pífio, né? 2017, 2018 também 1,1%, e esse ano, 2019 também 1%, e esse ano é possível que a gente tenha uma retração em função dos efeitos da pandemia e da falta, né, de ação efetiva do Estado brasileiro, do governo brasileiro, em investir no que deve ser investido para atenuar, mitigar, diminuir os efeitos da pandemia, que com certeza serão trágicos no Brasil. O que é o outro indicador aí importante? É esse daqui, renda per capita. O que é a renda per capita? A renda per capita é um importante indicador de desenvolvimento também. Ele mede o desenvolvimento econômico e social de um país, tá bom? Foi usado durante muitos anos para medir qualidade de vida, tá? Beleza? Mas tem problemas que nós vamos ver. Como é que você faz isso? Você pega o PNB, Produto Nacional Bruto, e divide pelo número de habitantes, né? Porque per capita vem de por cabeça. Bom, qual o problema? Não considera a distribuição de renda. Ele coloca todo mundo no mesmo patamar, como se todo mundo tivesse a mesma renda, tá certo? Esse é o grande problema da renda per capita. Então, a renda per capita não é capaz de identificar a desigualdade de renda entre os indivíduos. Por isso que, a partir da década de 90, a ONU passou a adotar outros indicadores além da renda per capita para medir qualidade de vida, entre eles o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né, que é aquele que mede com um pouco mais de precisão a qualidade de vida quando comparado aí à renda per capita, né? E aí, se você coloca aí outros indicadores, você tem uma visão mais ampla, mais geral e mais próximo da realidade. Beleza? Espero que vocês tenham aproveitado essa aula.